Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta-feira, 7h45. Sejam bem-vindos! Bom dia, Fabiana, Larissa, Cris, Laila, Silvia, Arielle, a Ari, Letícia, quem mais aqui? Fer, Emiliana, Finanças da Mari, Roberta, Viver Amor, João, entre tantos outros que estão entrando, que vão entrar, que vão assistir depois pelo YouTube. É um prazer aqui estar dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês, ok? Bom dia, Jaque, também tá entrando agora, seja bem-vinda. Gente, fizeram uma pergunta pra mim, faz um tempinho já, né, sobre ser mãe e ser profissional. Primeiro me perguntaram o seguinte: Gabi, você acredita na riqueza, né? Você tem vontade de ser rica? E depois a mesma pessoa continuou a pergunta. Você acredita que uma mãe pode se realizar profissionalmente, né? Provavelmente essa mãe está vivendo algum dilema nesse sentido. Eu disse para vocês que eu ia responder depois, porque era um assunto bem polêmico, né? E um assunto profundo. Porém, não consegui responder naquela semana e achei melhor deixar para live. Por quê? Porque aqui a gente consegue, né? Eu consigo falar os detalhes, vocês conseguem me fazer perguntas que vocês possam ter, nós mulheres, né? E a gente pode caminhar de um jeito mais conectado, né, para essa resposta, que eu acho que ela exige isso. Então, primeiramente, quero agradecer pela presença de vocês aqui, pedir para vocês clicarem no coraçãozinho sempre que gostarem desse conteúdo, sempre que for dito alguma coisa relevante, porque isso mostra para o Instagram que essa live ela é importante, então ela vai ser disseminada para mais pessoas, outras pessoas terão acesso a esse conteúdo gratuito, tá bom? E vocês me ajudam a disseminar o meu conteúdo. Também podem divulgar aqui, clicando no coraçãozinho, para que vocês conheçam que tá vivendo esse dilema entre ser mãe e ter que trabalhar, e acreditar que dá para ser mãe, dá para ter uma carreira profissional, né? Em crescimento. E acho que pode ser útil para essa pessoa que está passando por isso, tá bom? Tem gente aqui me dando boa noite, lá do Japão. Ah, que delícia, olha como a internet é importante, né, gente? Pode conectar as pessoas. Agora são 7h52 aqui no Brasil, né? E é horário de Brasília. E lá no Japão, provavelmente 7h52, 7h53 agora da noite. Que legal, que legal. Que bom que você está conseguindo assistir e acompanhar aqui com a gente, né? Gente, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas, né? Vocês conhecem o meu posicionamento, meu ponto de vista. Eu acho que existem coisas dentro do lar, dentro da família, que é exclusivo da mãe. Não que o pai não possa fazer, não que o pai também não deva estar presente em alguns critérios, né? Algumas partes, digamos assim, da maternidade, da vida, da família. Assim como a mulher também pode ocupar algumas partes da paternidade, da vida e da família em relação ao homem. Mas existem algumas coisas que é da mulher. Então, por exemplo, né? Amamentação, ainda que existam mulheres que não gostem de amamentar, que acabam, né, dando mamadeira. A amamentação, a conexão do bebê, você colocar o seu filho perto de você, coração com coração, é muito importante, porque nessa parte a gente está formando a simbiose entre mãe e bebê. Seja a amamentação via leite materno, seja uma amamentação via leite artificial, esse momento ele é muito importante, né? Ainda que o pai possa fazer e a criança aceite, porque tem criança que não aceita ser amamentada pelo pai, né? Mesmo que seja com mamadeira. Tem criança que prefere o colo da mãe. E justamente porque no colo da mãe, nesse toque, né? Nesse contato, é construída ainda mais a potência da simbiose entre mãe e bebê. Eu já falei sobre isso em outras lives, né? A simbiose ela é formada entre a mãe e o bebê já desde o útero, né? Já desde do parto. Quando tá nascendo aquele bebê, tá formando essa simbiose já, né? A ocitocina correndo no corpo dessa mulher, que é o hormônio do amor. E o bebê nasce, a produção de leite. Então tudo isso já vem sendo formado. Com o homem, essa simbiose ela vai sendo construída com o pai, é construída através do cuidado, da atenção. Então, por isso que o pai também deve ter esse cuidado todo. O pai não é só carregador de bolsa, empurrador de carrinho. O pai também deve ninar o seu bebê, dar mamadeira se o bebê mamar,
trocar o bebê, dar banho no bebê, a mãe amamenta, o pai pode colocar para rotar, o pai ele tem que participar desse cuidado junto com a mãe, para que ele também forme essa simbiose com o bebê, principalmente se a mãe vai precisar voltar a trabalhar, tá? No profissional. Então, isso é importante entender, que alguns critérios da maternidade, eles são exclusivos da mulher e não é nem porque só a mulher tem que fazer, porque o bebê precisa da mãe, ele tem a necessidade da mãe. Alguns cuidados, né? Como, gente, entendo que eu vou falar, porque por isso que eu queria trazer isso para a live, porque é um assunto muito delicado, principalmente para pessoas que defendem bandeiras feministas, feminismos, né? Tem várias nomenclaturas aí, eu não sei, não estudo isso, então não sei dizer o que é feminista, o que é feminismo, mas principalmente para essas mulheres que defendem isso, então é um assunto muito polêmico. E eu quero que vocês me entendam. O que eu tô dizendo aqui não é que o homem não deva fazer, e não é que a mulher tem que fazer e o homem fique isento disso. Acabei de dizer, o homem precisa participar dos cuidados com o filho para que seja formada a simbiose. O que é a simbiose? É a conexão, é o sentir-se seguro, sentir-se amado, querido, pertencente no ambiente. É quando eu sinto que a minha mãe sente o que eu sinto. É quando eu sinto que só de olhar para ela sabe o que eu preciso. Isso é simbiose, né? É quando a minha mãe chega, eu começo a chorar e eu não estava chorando, né? Sabe? Já ouviram isso? Nossa, foi só você chegar que começou a chorar, tava bem até agora. Tudo isso é simbiose. Por que minha mãe chega e eu começo a chorar? Porque eu posso ser vulnerável agora. Eu posso estar disponível para aquele sentimento agora, porque o meu porto seguro chegou. E essa simbiose também tem que ser formada com o pai. E com o pai não é um processo natural, porque o bebê não saiu dele. Com o pai é um processo que se constrói através do cuidado e da dedicação, tá? Mas algumas coisas precisam ser feitas pela mãe. Colocar para dormir, dar aquele beijo, aquele abraço gostoso de todos os dias, o cuidado com a criança, né, as orientações, o acolhimento, muita coisa precisa ser feita pela mãe. Um bebê, ele precisa da mulher, tá? Ele precisa da mãe para crescer saudável emocionalmente. Gabi, mas e o pai, ele é indiferente? Não, gente, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a nossa responsabilidade é muito maior nessa primeira infância de dar apoio, de dar suporte. E a responsabilidade do homem é dar apoio e dar suporte para os dois. Uma família que cresce bem é uma família onde a mãe consegue dar suporte emocional para o filho, junto com o pai nunca está isento disso, e o pai consegue dar suporte emocional para a mãe. Então, entende? Imagina uma escadinha, né? O filho, a mãe e o pai. Tá vendo? O pai tá aqui. Então, o pai precisa dar suporte emocional para todos, mas a mãe é mais diretamente ligada ao filho, esse suporte emocional. Por quê? Porque é isso que a criança precisa. Então, vamos lá. O que você tá querendo dizer, Gabi, sobre essa pergunta? Primeiro, né? Você tem vontade de ser rica? Eu falei lá no story pra vocês. Eu nunca almejei isso, eu nunca na minha vida, tem gente que sempre teve, né? Tem gente que se olhar para a adolescência, olhar para a infância, olhar para a vida hoje, sempre almejou isso, busca finanças, riquezas. Eu nunca almejei isso, eu nunca almejei ganhar muito dinheiro, ter casas luxuosas, carros luxuosos, viajar para lugares incríveis, eu nunca almejei isso. Isso fazia parte da minha crença também, porque eu cresci ouvindo que isso era coisa para rico, que estava muito distante da gente. Eu cresci ouvindo que isso não era de Deus, né? Que tem até um versículo bíblico, né? Que é mais fácil como é que é? Esqueci agora. Entrar no reino dos céus lá. Tem um versículo bíblico que fala alguma coisa assim. Até agora fugiu da minha cabeça. Mas eu cresci ouvindo isso. Enfim, então, na minha crença eu tinha que ter estabilidade financeira. Então, por exemplo, passar no concurso público, ganhar sempre a mesma quantidade todos os meses e garantir o meu sustento. Mas isso fazia parte de uma crença limitante, né? Eu não acreditava que era possível ganhar mais dinheiro do que um salário público pode oferecer. Eu não acreditava que eu poderia almejar outras coisas. Então, era uma crença limitante da infância. Aprendi com o Rafa sobre propósito de vida, sobre trabalhar com o que você gosta, não apenas com aquilo que vai te dar uma estabilidade financeira. E que a partir do momento que você vai fazendo isso, você acaba ganhando dinheiro também, tá? Mas hoje, como é o meu pensamento hoje?
Hoje eu também não tenho essa pretensão, essa vontade em ser rica. O que eu almejo? Almejo ter conforto, poder dar qualidade de vida para os meus filhos, poder fazer uma viagem, pelo menos uma viagem em família legal, né, todo ano. E se eu puder fazer mais, 2, 3, seria maravilhoso, mas o que eu almejo é pelo menos uma, ter uma casa legal, com conforto, que é o que eu tenho hoje. Então, assim, isso que eu almejo, mas almejar, ter riquezas, carros luxuosos, casas luxuosas, não é errado, tá? Só que a gente tem que pagar o preço por isso. Se você almeja isso para sua vida, almeja isso para sua família, você tem que saber que tem um preço para pagar. Talvez eu não almeje isso, entendo quando eu falo, tá, gente? Não almejar não significa que se eu receber eu não vou querer. Quem é que vai negar isso, né? Mas talvez eu não almeje isso porque eu sei da responsabilidade que tem por trás disso. E é isso que eu quero chegar agora. Dá pra ser mãe, dá pra ser profissional? Dá, claro que dá. Mas tudo a gente vai ter que medir, tá? Medir o quê? Os danos disso pra nossa vida. O que é que você vai querer colher pra sua vida? E o que você vai assumir de responsabilidade? Pra gente ganhar muito dinheiro, a gente precisa trabalhar. Não sei que você já nasceu em berço de ouro, herdou uma empresa que já anda, né, sozinho, você tem que só administrar um pontinho ali, um pontinho aqui, que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas naturalmente, normalmente, se você tá tentando crescer profissionalmente, você tem que trabalhar, você tem que sair de casa, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Então, vou dar um exemplo de novo da minha vida. Eu trabalho com educação parental. Educação parental é educação para pais, não para filhos, não para crianças. Então, eu ajudo vocês a aprenderem a educar seus filhos com mais amor e respeito. E meu trabalho é muito peculiar, porque ao mesmo tempo que eu estou ajudando vocês, para ajudar vocês, eu não posso estar dentro de casa. Então, é incoerente eu dedicar tanto tempo para vocês e deixar os meus. Os meus filhos vão estar sofrendo emocionalmente pelo abandono materno, porque eu estarei ajudando a família de outras pessoas. Isso é o meu propósito de vida, hoje eu entendo isso. É o meu propósito, é aquilo que eu quero, né? Pra mim, aquilo que me faz feliz, é aquilo que me faz acordar cedo, dormir tarde, realizada. Mas eu preciso ter coerência, não faz sentido algum eu ajudar a família do outro a prosperar, a crescer, a se conectar, e a minha tá destruída porque eu não tenho tempo para ficar com eles. Então, dentro do meu trabalho, muita gente me cobrava antes da pandemia, né? Começa a viajar, você tem que viajar. Recebi convites para viajar ao Brasil, em alguns lugares, né, para dar palestras. E claro que eu tinha tudo programado para aceitar, mas veio a pandemia, a gente teve que cancelar tudo. Enfim, mas eu não queria, e sempre deixei bem claro isso pro Rafa, eu não queria ter um acúmulo grande de rotina de viagem. Por quê? Eu não ia poder levar as crianças têm aula, eles não podem sair e ir comigo para as viagens. E eu não poderia estar em casa. E isso para mim é primordial, né? É prioridade. Eu não quero fazer nada em que eu tenha que perder a infância dos meus filhos. Mas isso é uma opção minha. Então eu cresço mais devagar na internet. Eu ganho seguidores mais devagar na internet. E por quê? Porque eu não me dedico tanto que eu deveria para o Instagram. Eu não trabalho tanto que eu deveria para o Instagram. Eu não faço tantos vídeos para Reels, tantos vídeos para divulgação do meu trabalho. Não faço. Eu não tenho curso ainda, aqueles cursos que você clica e pode comprar o ano inteiro online pronto, porque eu ainda não me dediquei para a campanha disso. É muito trabalho. Se vocês já compraram algum curso online desses profissionais que tem esses cursos direto, né, que vendem direto, saibam que é muito trabalho por trás disso. Né? É muito tempo dedicado, é muito esforço. Cada campanha tem que ter um esforço diferente. E isso tudo demanda, além da energia, tempo. Eu não sei qual é a rotina dessas outras pessoas, mas na minha rotina eu tenho 2 filhos e que precisam muito de mim ainda. Então, gente, mas significa então que eu não vou poder crescer? Claro que eu vou. Significa que eu não vou poder viajar ao Brasil com palestra? Claro que eu vou, mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Há 2 anos, antes dessa pandemia, o Davi já tinha 2 anos. Como é que eu vou deixar o Davi com 2 anos? Né? E o Pedrinho tinha 6 anos. Eles eram muito pequenos. Como é que eu ia deixar 2 crianças tão pequenas e sair viajando o mundo inteiro? O Davi ia sentir muito a minha falta, o Pedro ia sentir muito a minha falta. Hoje, eles já estão com 8, ano que vem faz 9, outro faz 5. É diferente a percepção,
é diferente a autonomia, é diferente a independência. Se eu precisar sair, não tem mais tanta necessidade, nem física e nem tanto mais emocional, porque eu já tenho conseguido, né, ensinar essa autonomia, né, essa liberdade, essa independência, essa determinação, essa ousadia. Então, é completamente diferente. Nós, mulheres, a gente precisa entender que nós podemos fazer aquilo que a gente quiser. Se você quer trabalhar fora, se você quer crescer profissionalmente, se você quer dar um gás na tua profissão, no teu cargo, você quer voltar a estudar, você quer voltar a pensar em ser outra coisa além de profissional, você tem todo o direito. Você não vai ser menos mãe por isso. Teu filho não vai crescer com traumas na infância por isso, mas você precisa respeitar o tempo. Por exemplo, se você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, pode escrever aqui para mim, eu vou ler com o maior amor do mundo. Mas se você está passando por um momento em que você teve que abandonar o seu trabalho para ser mãe e está sentindo falta disso, não é menos amor pelo seu filho. Não é porque você não ama o seu filho, você só é também uma boa profissional. Você também tem valor trabalhando fora. O disfuncional é quando eu não consigo me sentir feliz sendo mãe, somente no trabalho. Isso é disfuncional. Aí a gente tem que olhar lá para a infância, entender a origem disso, né? Entender por que você adotou esse personagem workaholic. O que é o workaholic? É aquele que só pensa em trabalho, só pensa em trabalho, só pensa em trabalho. E lá para a criança interior, descobrir essa dor, ressignificar ela para que você possa ter alegria na maternidade ou na paternidade e alegria profissional também. E aí você encontra um equilíbrio. Agora, se não é isso, se você ama ser mãe, mas sente falta de trabalhar, não significa que você é uma mãe ruim. Só significa que você também tem uma utilidade fora de casa. Gabi, mas eu não quero deixar os meus filhos. Daí a gente vai lá para a infância de novo. Por quê? Porque deixar o seu filho está significando dor para você. Primeiro, ou você foi uma criança criada por terceiros, porque seus pais viajaram muito, trabalharam muito, e você sente essa dor, e agora sente que quando você precisa trabalhar, viajar, você deixa o seu filho, você está passando a mesma dor para ele. Então você tem que ressignificar isso também. Afinal, a história que você viveu com seus pais não é a mesma de hoje. A mãe que você teve, o pai que você teve, não é os mesmos que o seu filho tem. Você é diferente da sua mãe, seu marido é diferente, o pai é diferente do seu pai. A sua criança, ela é diferente de você. Então a percepção que ela vai ter disso é outra. Entenda uma coisa, tem crianças que crescem em lares onde os pais trabalham muito, muito. Eu cresci em lares, eu não, né? Tô dando um exemplo. Eu cresci em lares onde meus pais trabalharam muito, Gabi. Era dia e noite trabalhando, mas eu não tenho dor com isso, não tenho problema com isso. Eu acho isso bom, eu quero trabalhar igual meus pais. Então, olha a percepção dessa criança. Pelo temperamento dela, pela forma como ela viu isso, pela forma como os pais lidaram, né, com o emocional dela quando estavam em casa, quando estavam presentes. Porque a diferença também se faz nisso. Quando você tá fora e quando você tá dentro, certo? E tudo isso ajudou a criança a formar uma percepção sobre essa realidade. Na percepção dela, quando ela vem para a vida adulta, ela olha para o trabalho e fala, trabalhar não é ruim. Meus pais trabalharam a vida inteira, eu sempre admirei os meus pais por isso. No entanto, eu quero repetir esse padrão. Eu quero trabalhar tanto quanto os meus pais. E eu consigo, eu sou bom profissionalmente, eu tenho capacidade, eu ganho dinheiro, eu prospero, mas eu tenho problemas com relacionamentos. Eu não consigo me dedicar ao relacionamento, me dedicar ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho. Eu gosto de estar com eles, mas eu mostro o meu amor com aquilo que eu produzo. Vocês estão entendendo? Essa é uma percepção. Uma outra criança vivendo num lar que os pais também trabalharam muito, mas estiveram presentes, também se conectaram com a criança, mas era também muito trabalho fora de casa. A criança, dependendo do temperamento dela e da forma como ela captou as informações, ela pode olhar para aquilo e falar assim, eu sempre fui abandonada a minha infância inteira. E aí eu cresço, eu tenho culpa por querer trabalhar, eu culpo o meu marido se ele trabalha demais, eu culpo a minha esposa se ela trabalha demais. Vocês estão entendendo? Gabi, mas o que faz a diferença? A diferença se faz na percepção da criança e na percepção dos pais em relação à criança. Gente, entenda uma coisa. Duas crianças que crescem no mesmo lar, com os mesmos pais, elas não são completamente diferentes? Porque a percepção delas são diferentes em relação ao que os pais estão dando. Cabe a nós, pais, olharmos para essas crianças em suas individualidades
e entender o que cada um está precisando, acolher sentimentos e diálogos e dar coisas diferentes para cada uma, porque são diferentes. Então, não fique preso a, se eu for, meu filho vai sentir a mesma dor que eu. Depende da personalidade, do jeito que você vai tratar isso e como você vai acolher. O comportamento da criança vai demonstrar para você se o que você está fazendo está coerente, está certo ou não. A criança demonstra o tempo todo. Choro, birra, mudança de paladar, para de comer direito ou come demais, para de dormir ou dorme demais, irritada, manhosa. A criança demonstra no comportamento que ela não está sendo nutrida emocionalmente de alguma forma. A gente que tem que parar de achar que é uma fase, que vai passar, que a criança que é birrenta, que a criança que é manhosa, que a criança que é chata, e rotular essa criança e olhar para esse comportamento e falar, alguma coisa está acontecendo e mudar nisso. Então, mamães lindas do meu coração, se vocês têm vontade de trabalhar fora, de crescer profissionalmente, eu acredito sim que é possível uma mulher alavancar sua carreira, crescer, ganhar dinheiro, ser famosa se ela quiser. Mas ela precisa respeitar o tempo de preparo disso. A criança precisa de você se ela é muito pequena ainda. Esteja disponível, mas não à disposição do seu filho. São coisas diferentes. Né? Estar disponível é entender, é querer ajudar, é poder ajudar, porque você tem recursos para isso, você estuda para isso, você busca isso. Estar à disposição é abandonar a sua vida para viver a vida do teu filho. Eu não cresci profissionalmente mais do que eu poderia ainda até hoje. Eu não viajei o Brasil ainda com palestras e cursos até hoje por uma opção minha. Mas isso não significa que eu não vá conseguir. Talvez no ano que vem eu consiga investir um pouco mais nisso. E eu sinta nas crianças se elas estão preparadas para isso ou não. Talvez eu espere mais um ano, mas isso não significa que acabou a minha chance. Outras coisas também que interferem, o apoio do casal. Para uma mulher crescer profissionalmente, o pai tem que estar presente. Imagina se eu começo a viajar. Rafa vai ter que dar conta. Ele vai ter que dar conta do suporte emocional, do carinho, do afeto, de buscar na escola, de tratar parecido com o que eu faço quando eu não estiver aqui. Igual nunca vai ser, e eu nem quero que seja, porque eles precisam formar a identidade deles com o pai e a identidade deles comigo. Mas tem que ter o suporte do casal. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Escreve aqui pra mim se vocês passam por isso, se tem alguma angústia em relação a isso na vida de vocês. Então, o homem, ele tem que dar suporte emocional pra mulher. Se ele não dá esse suporte, não tem como. Não tem como a mulher crescer. Gabi, mas meu marido não ajuda em nada. Se eu quiser ir, ele fala que eu tenho que me virar com as crianças. Ele precisa ser curado de muita coisa. O casamento de vocês precisa ser curado de muita coisa. O relacionamento de vocês está disfuncional. A vida de vocês não caminha junto, caminha independente, isso está errado. Uma família é uma família, onde os 3, os 4, os 6, eles se abraçam. Família é família, eu ensino isso para os meus filhos sempre. Sempre que eu vejo, às vezes, briga entre eles, com o amiguinho e o irmão, eu sempre converso, eu sempre mostro para eles o sentimento, por que aconteceu, eu sempre olho para eles, olha, escolha, se você tiver que escolher, escolha sempre pela sua família. Filho, sua família nunca vai te abandonar, nós nunca vamos te abandonar, nunca vamos te deixar. E se você erra, se você acerte, a gente vai estar sempre com você. Se você está pagando um mico, se você está sendo aplaudido, a gente vai estar sempre do seu lado. Amigos nem sempre são assim. Amigos às vezes deixam você. Amigos às vezes dão risada junto com os outros amigos de você. Então, irmão, mãe, pai vai estar sempre junto. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que trabalhar e mostrar diante de todos os acontecimentos que a criança vai se permitindo viver. E você pode mostrar para ela, ilustrar para ela, exemplificar para ela o valor da família através dessas brigas de criança que existem. E mostrar o valor familiar vivendo esse valor familiar. Então, uma mulher que queira ir, que queira ir para o mercado de trabalho, que queira crescer, que queira investir, se ela não tiver o suporte emocional, ainda que os filhos já estejam prontos para a saída dela, ela não vai conseguir. Porque aí ela vai sair e ela vai se sentir culpada porque ela sabe que ela está deixando a criança e não tem o suporte do pai. Então, tem que tratar casamento, tem que tratar relacionamento também, para que essa mulher possa ir tranquila e se dedicar para essa vida profissional. Tudo tem perdas e ganhos.
Gabi, meu filho é muito pequeno, mas eu recebi uma promoção, eu não posso negar, meu filho tem 1 ano e eu vou ter que viajar o Brasil inteiro com isso, no meu trabalho eu viajo, eu não posso negar porque eu preciso do dinheiro. Tudo tem perdas e ganhos. Você tem que assumir isso. Sua família precisa desse recurso. Não tem como você abrir mão desse teu trabalho. Teu marido não tem condições de suprir isso para que você negue. Saiba que vai ter ganhos nisso e vão ter perdas nisso que você vai ter que assumir a responsabilidade e não culpar a criança, não culpar o pai, mas estar disponível ali naquele momento, né, de conflito, de comportamentos agressivos ou violentos da criança, de desconexão da mãe. Tem muita mãe que chega aqui pra mim às vezes e fala assim: ai, meu filho não gosta de mim, ele prefere meu marido. Ai, meu filho não se conecta comigo, só com meu marido. E a gente vai olhar pra rotina dessa mãe, ela trabalha muito. Muito. E o tempo que ela passa com o filho é sempre na ansiedade, nunca é naquele momento assim, agora eu estou com você. Não, é sempre rápido. A criança sente isso, só que ela não entende isso, ela só sente. Então ela não consegue criar a simbiose e a conexão e ela se volta totalmente para o pai, que provavelmente nesse contexto está ali sendo esse supridor emocional. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Mulheres, se você está vivendo isso, e tem isso acontecendo na sua vida, assuma essa responsabilidade. Gabi, mas eu não quero essa desconexão com meu filho. Ainda que você precise trabalhar muito, é totalmente possível você criar uma conexão com o seu filho. Talvez não do jeito que você deseje, talvez não na intensidade que você queira, porque você está vivendo a perda da sua escolha. Mas é totalmente possível, mas a gente tem que buscar. Primeira coisa, acreditem em você. Segunda coisa, respeitem tempo teu e principalmente da criança. Terceira coisa, assuma a responsabilidade das suas escolhas, assuma a responsabilidade dos seus ganhos e também das suas perdas. Quarta coisa, vá atrás de amenizar essas perdas, o reflexo emocional dessas perdas. Vá atrás disso, não se conforme com a inferioridade, com a rejeição, com a infelicidade, com o mau comportamento. Vai atrás disso, tá? Para que você possa buscar melhorias na sua família. Entenda a si e entenda a sua família, esteja disponível para isso e tome a decisão que você precisa. Mas acreditando na família, acreditando nela toda, com certeza todo mundo cresce, tá bom? Tem uma mensagem aqui do Igor. Gabi, sou pai, estou em outro país com 2 crianças. Estou aprendendo muito com você. Tá sozinho, Igor? Primeiro, seja bem-vindo, obrigado pelo seu carinho. Mas você está sendo pai com 2 crianças solo ou você tem a presença da mãe também aí te ajudando nessa educação? Né? Em outro país já é difícil, né? Nós brasileiros morando em outra cultura, outras pessoas, outra forma, e aquilo que a gente aprendeu foi diferente. Lá, ele tá sozinho. E aí, Igor, eu imagino que seja difícil mesmo, porque como eu disse no começo da live, tantas coisas que são naturais para as mulheres não são naturais para os homens. Os homens eles precisam aprender. E parabéns por você ter, não sei a sua história, né? Se você deu apoio, se você assumiu isso, mas você fez a escolha certa, que é escolher pelos teus filhos, independente do que seja. Você fez a escolha certa, escolher pela sua família, tá? E com certeza Deus vai te honrar por isso. Parabéns mesmo. O que você precisar de mim, tô aqui. Você, sua família, todo mundo, tá bom? Gente, espero que essa live tenha sido produtiva para vocês. Que vocês não desistam dos seus sonhos, que esperar é um momento de preparo. Eu quero encerrar falando uma coisa pra vocês. Às vezes a gente fica tanto esperando por uma coisa, a gente desanima e a gente desiste. Desisto de esperar, isso não vai acontecer nunca. E a espera pode ser o preparo. Às vezes você ainda não recebeu aquilo que você queria porque você não está preparado para isso. E Deus sabe quando a gente está preparado. Deus sabe quando a gente aguenta o peso de tudo. Porque tudo que você pede para Deus tem um peso. Tudo que você pede na sua vida, que você almeja na sua vida, tem um peso. Se você quer um carro importado, o peso disso é o imposto que você vai ter que pagar. Se você quer uma casa grande, o preço disso é o gasto que você vai ter com essa casa. Tudo. Se você quer um cachorro grande, tem muitos ganhos, mas o peso disso é o tanto de ração que você vai ter que comprar, né? Limpar as fezes do animal. Então tudo tem um peso. E às vezes a gente não está preparado. Às vezes eu quero muito um carro e eu consigo comprar um carro muito luxuoso, mas eu não consigo pagar o imposto dele todo mês, o seguro dele todo mês, né? Às vezes eu quero uma casa muito grande, mas eu não consigo pagar os gastos que ela vai me dar todo mês.
Eu tenho dinheiro para comprar a casa, mas e sustentar essa casa? Eu tenho dinheiro para comprar o carro, mas e manter esse carro? Às vezes eu não estou preparado para isso e Deus sabe quando a gente está preparado. Então, às vezes, o teu momento de espera é o teu momento de preparo. Você não está só esperando porque não chegou apenas a sua hora, porque Deus está de alguma forma te castigando, porque você não merece ainda. Ele está te preparando. Ele está preparando você para que você possa receber, para que quando você receba, você esteja pronto para lidar com todos os ganhos e as bênçãos da sua vida e também com os pesos que isso vai te trazer. Então, queira aprender, queira estar preparado para receber. Agradeça até no teu momento de espera e olhe para esse momento de espera como um aprendizado. O que eu estou precisando aprender enquanto eu estou esperando? E quando você aprender, vai acontecer, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que você realize os desejos do seu coração, que a sua família seja sempre conectada com você. Em nome de Jesus. Beijo. Fui. Olha o telefone tocando.